Este documentário revela como o capitalismo impacta desigualmente as pessoas, expondo barreiras invisíveis que limitam o futuro de milhões. Com dados e histórias reais, a produção nos leva a refletir sobre como sonhos e esperanças são afetados em um sistema que concentra riqueza e cria obstáculos para quem mais precisa. É um convite para olhar nos olhos daqueles que enfrentam essa realidade, tentando encontrar um caminho em um mundo cheio de promessas vazias. Agora nós vamos dar início ao nosso documentário. Mas antes de começarmos a falar sobre as desigualdades causadas pelo capitalismo, eu vou explicar um pouco o que é o capitalismo em si. Ao contrário do que muitos pensam, o capitalismo não é uma forma de governo, mas sim um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação de riquezas acima de tudo. Ele é baseado principalmente na propriedade privada dos meios de produção, como empresas e fábricas que geram renda através do trabalho. Para facilitar o entendimento, esse sistema ele é dividido em duas classes, a burguesia e o proletariado, sendo a burguesia ocupada pelos donos dos meios de produção, como grandes empresários e pessoas com poder econômico e político. Já o proletariado são os trabalhadores, como empregadas domésticas, operários e atendentes. Essas pessoas enfrentam desigualdades e desafios diários, muitas vezes causados pela acumulação de riqueza na mão dos burgueses. No capitalismo, além das desigualdades de renda e de riqueza, vemos também uma crescente instabilidade econômica e social, especialmente para quem já enfrenta dificuldades. A constante busca por lucros maiores acabam criando um mercado de trabalho cheio de empregos temporários e condições precárias, sem garantias de benefício ou estabilidade. Isso piora mais pela falta de investimentos públicos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, o que faz com que as desigualdades sociais e regionais aumentem. Em vez de garantir mais igualdade de oportunidades ou tentar redistribuir a riqueza, o capitalismo acaba fortalecendo as divisões de classe, onde os ricos ficam ainda mais poderosos enquanto a maioria luta para sobreviver. Esse ciclo de exclusão social não só afeta a vida das pessoas, mas também impede em que a sociedade como um todo se desenvolva de forma mais justa, tornando mais difícil superar os problemas econômicos e sociais no futuro. O capitalismo, ao priorizar o lucro e a redução de custos, muitas vezes precariza as condições de trabalho. Medidas como a flexibilização de contratos, terceirização e o aumento do trabalho informal têm intensificado essa precarização. E a globalização e a desregulamentação aprofundam esses problemas, criando uma competição que pressiona salários e condições de trabalho. Modelos como capitalismo de plataforma, representados por empresas como Uber e iFood, amplificam essa precarização, resultando em vínculos empregatícios, frágeis e rendimentos imprevisíveis. E a automação tecnológica também contribui para o desemprego estrutural, aumentando a competição por empregos e reduzindo ainda mais os salários. Um exemplo recente é o modelo de trabalho 6x1, que tem sido amplamente criticado. Ele causa fadiga, prejudica o equilíbrio entre trabalho e de vida pessoal e eleva os riscos à saúde. Sem tempo adequado para a recuperação, a produtividade e o bem-estar dos trabalhadores são comprometidos. Propostas como jornadas 5x2 ou 4x2, que oferecem mais tempo de descanso, podem melhorar a qualidade de vida sem comprometer a produtividade. E é possível contribuir um equilíbrio entre a necessidade de produção e a dignidade do trabalhador, criando um futuro mais justo para todos. A desigualdade de oportunidades ocorre quando fatores como classe social, raça, gênero ou cor dificultam o acesso a recursos essenciais. Por exemplo, mulheres continuam ganhando menos que homens, mesmo realizando o mesmo trabalho, e jovens negros da periferia têm menos chances de obter uma boa educação. Muitas vezes, esses jovens precisam trabalhar para ajudar no sustento da família, o que reduz suas chances de melhorar suas condições. No sistema capitalista, as desigualdades são reforçadas porque os ricos têm acesso a serviços melhores e acumulam vantagens. Enquanto isso, discursos sobre meritocracia defendem a ideia de que o esforço individual basta para alcançar o sucesso, ignorando as desigualdades estruturais que limitam as oportunidades dos mais pobres. A desigualdade de oportunidades não se deve à falta de talento ou capacidade, mas à ausência de suporte e recursos que ajudem as pessoas a alcançar todo o seu potencial.
Esse desequilíbrio dificulta a mobilidade social, perpetua o abismo entre as classes e reforça as vantagens de quem já está no topo. Superar essas desigualdades exigem ações concretas para garantir o acesso equitativo a serviços e oportunidades essenciais. No capitalismo, a desigualdade de renda e riqueza reflete como dinheiro e bens são distribuídos de forma desequilibrada. Enquanto uma pequena elite acumula fortunas, grande parte da população vive com recursos limitados, enfrentando dificuldades para melhorar suas condições. A desigualdade de renda refere-se às diferenças salariais. Ela é influenciada por fatores como tipo de trabalho, nível de escolaridade e oportunidades disponíveis. Já a desigualdade de riqueza está relacionada à acumulação de bens, como móveis e investimentos, muitas vezes herdados. Quem nasce em famílias ricas começa a vida com vantagens significativas, o que facilita o aumento dessa riqueza. Por outro lado, os menos favorecidos enfrentam barreiras difíceis de superar. Essas desigualdades afetam muito mais do que apenas o bolso. Elas restringem o acesso aos serviços básicos, como educação de qualidade e assistência à saúde, perpetuando a exclusão social. As pessoas com menos recursos enfrentam frustrações e inseguranças, além de dificuldades para alcançar seus objetivos e melhorar suas condições de vida. Você já percebeu como o dinheiro influencia coisas como educação, saúde e moradia? Sim, porque normalmente quem tem mais dinheiro tem um plano de saúde de particular, né? Pode estudar em escola particular, fazer faculdade. E quem não tem vai para a única opção que tem, que é uma escola pública, que nem sempre é de qualidade, vai andar de transporte público, vai ter que enfrentar um monte de fila num hospital público para conseguir o atendimento. Então, quem tem mais dinheiro sempre vai sair mais privilegiado do que quem não tem. De que forma as desigualdades sociais e econômicas afetam a vida dos estudantes de instituições públicas? Inicialmente, o maior ponto é que um estudante que tem dificuldades econômicas, um estudante que tem uma família mais desestruturada, ele começa não tendo referência. Então, uma referência de alguém que já conseguiu ter uma estrutura de vida social por conta do estudar, por conta de ter uma profissão. Então, começa por aí. Aí continua com um estudante que vai se organizar para estudar em casa, de que forma? Então, o seu estudante ele é afetado socialmente, afetado financeiramente, e geralmente em casa ele não tem um canto para estudar, isso não é uma coisa tão importante assim. Então fica muito mais difícil dele puxar essa realidade, olhar para uma coisa que não é real e dizer eu quero aquela outra coisa. Então, geralmente ele vai ter o espelho daquela realidade que ele vive. E o último ponto é que, além disso, o estudante ele não vai ter certos recursos para estudar, para tirar dúvidas, para olhar. Ele vai ter dificuldades até mesmo de na cabeça, de forma, não digo direta, mas de forma direta, estar pensando que o mais importante seria ter uma grana, ganhar um dinheiro, trabalhar. Então ele começa a colocar isso na cabeça e o agora se torna mais importante do que o futuro. Então, toda a questão da desigualdade social, ela vem trabalhando isso, em que o imediatismo vence a programação, a organização. E isso é um grande mal, porque se nós não temos gente que se programar, não temos um estudante que se preparou, um profissional futuro que vai ser organizado, preparado, e mais do que isso, aquele profissional que vai pensar bem naquilo que ele está recebendo, se é aquilo que ele quer, ele acaba sendo mais vulnerável para ser explorado. Então a gente tem um mercado aí cada vez mais agressivo, que quer gente preparada, mas fica muito feliz em ver um despreparado para pagar mal e fazer o serviço 6-1, que é o que tem hoje uma grande votação em Brasília, é isso, todo mundo achando uma discussão gigantesca. Para mim é óbvio, você trabalhar 6 dias e folgar um não é vida, é uma semi-escravidão. Como é que você vai ter tempo para trabalhar, para pensar, para ter um lazer, para ter um tempo com família? Então, sempre o mesmo papo. O Brasil vai quebrar, vai dar tudo errado. Não vai. O mundo inteiro tem outros países que não trabalham sem dar tudo certo. Então a desigualdade social, ela vem com toda essa estrutura e afeta o estudante em todas as linhas. Desde a questão direta, ou seja, não tem local para estudar, não tem como estudar, não tem referência, até questões indiretas como ficar se pressionando para trabalhar, para fazer alguma coisa, para ajudar a família, eu agora. Então tudo isso é afetado pela desigualdade social e econômica. De que forma as desigualdades sociais e econômicas afetam a vida dos estudantes nas instituições públicas? Pronto, acho que
vocês sabem bem, na verdade, vocês conseguem visualizar bem, né? Acho que aqui, inclusive em Fortaleza, a gente teve alguns processos que nos ajudaram a visualizar um antes e um depois. Por exemplo, quando a gente vê a necessidade do passe livre estudantil, né? A questão do transporte, o translado, chegar até a escola, como isso faz uma diferença. Porque isso significa acesso à educação, mas também significa outras coisas que é importantíssimo para garantir a permanência dos estudantes na educação. Aquele dinheiro que tu não gasta com passagem é comida na mesa. Comida na mesa é melhor qualidade de vida, inclusive para tu conseguir se dedicar aos estudos, né? A gente vê como isso é importante. A outra coisa é, por exemplo, também o pé de meia, né? Então a gente percebe como essas questões das desigualdades, as questões econômicas, né, influencia diretamente e a gente sabe a luta que é travada contra a evasão escolar. Eu, por exemplo, inclusive, né, eu precisei começar a trabalhar com 14 anos. Eu ainda estava no 9º ano do fundamental, se eu não me engano, e o quanto isso impactou. Inclusive, não foi 1, 2 ou 3 vezes que eu deixei de ir para a escola porque eu queria dormir. Eu estava cansado e eu estudava de manhã e à tarde eu ia trabalhar. Eu tô falando tudo isso porque toda essa questão que perpassam a nossa juventude, né, impactam a educação da galera, né? É isso que eu tô falando. Eu precisava trabalhar para ajudar minha família e por isso eu comecei a trabalhar. Mas isso impactou porque a minha prioridade era o meu trabalho, né? Se o trabalho, inclusive, me falasse assim, eu preciso que tu venha pela manhã, eu faltaria aula para ir pro trabalho. Então, essas questões da desigualdade, aí eu coloquei a desigualdade econômica, né? Mas a gente também viu outro tipo de desigualdade racial, né? De gênero, tudo isso que perpassam e atravessam a educação e como que isso impacta diretamente a vida dos estudantes. Você acha que o trabalho de adolescentes pode ajudar a família ou atrapalhar os estudos? Eu acho que os dois. Por mais que ajude muito a família, também atrapalha muito seu rendimento escolar, porque a gente vê muitos jovens hoje em dia deixando de estudar para sustentar a família ou algo assim e atrapalhando totalmente seu rendimento escolar. E por mais que ajude muito, também é algo que atrapalha muito a sua vida. Você acha que todos têm as mesmas chances de conseguir o que querem na vida? Bom, eu acredito que nem todos têm a mesma chance de conseguirem o que querem, né? Apesar de terem bastante potencial e possibilidades de alcançarem os seus objetivos, o fato de como nasceram e de como cresceram, né, afeta bastante nas oportunidades disponíveis. Como você vê o papel das redes sociais em mostrar desigualdade ou riqueza? Bom, eu acho que as redes sociais, elas mostram desigualdades sociais a partir do momento que os influenciadores postam, por exemplo, rotinas que para muitas pessoas podem ser inalcançáveis. Quando influenciadores acordam 5 horas da manhã para treinar, correr, enquanto muitas pessoas acordam 5 horas da manhã e pegam 3 ônibus para chegar no trabalho. Então eu acho que isso é um dos exemplos que mostram a desigualdade social a partir das redes sociais. E também o fato de influenciadores gastarem milhões em peças de grifes famosas e outras pessoas não terem nem o que comer em casa. Como o consumismo contribui para a legitimação de desigualdades no capitalismo brasileiro? Primeiro a gente tem que discutir como se dá essa lógica do consumismo hoje, né? O consumismo ele vai levar a prática do consumo sem uma reflexão. Então, o capitalismo vai te dar vários desejos e você consome sem a real necessidade. E isso traz pontos positivos para o grande empresário, que vai receber o lucro enquanto a população fica cada vez mais empobrecida, endividada, que é o que a gente encontra no Brasil, e sem ter uma realização, porque o consumo ele é constante, né? Então, toda hora aparece um novo desejo. Além disso, esses desejos, eles colocam as pessoas em classes. Então, eu sou a pessoa que tem o iPhone, eu sou a pessoa que tem o Samsung. Então, dependendo do seu nível e capacidade de consumo, você é classificado em castas sociais que se estabelecem. Então, essa questão do consumismo, ela vem para aumentar ainda mais as desigualdades sociais que a gente tem no Brasil e o conflito entre essas classes. Você acha que todos têm as mesmas chances de conseguir o que querem na vida? Por quê? Eu acho que não, porque sabe aquela história de que todo mundo tem as 24 horas no dia? Eu acho que não é verdade, porque tipo,
Tem gente que sai de casa 5 horas da manhã para trabalhar, trabalha o dia todo, de segunda a sábado, e não tem tempo nem pra, arrumar coisas de casa, tem filho, não tem como a pessoa, se tornar uma pessoa rica. E tem gente que já nasce rico, já vai para as melhores escolas, não precisa nem trabalhar e, consegue o que quer. Então, acho que... Na sua opinião, o que é mais difícil para quem tem menos dinheiro? Na sociedade capitalista que a gente vive, né, eu acho que o acesso ao básico, como por exemplo, acesso à educação, acesso à moradia, acesso à saúde, essas coisas que são básicas para a sobrevivência de uma pessoa. Na sua opinião, o que é mais difícil para quem tem menos dinheiro? Pra mim é as oportunidades que são muito limitadas. Tem gente que tem acesso ao particular, serviço de saúde particular, ou também tem um carro na garagem, enquanto outras pessoas não têm isso, dependem de serviços de saúde público, escola pública, transporte público, o que limita muito a oportunidade dessas pessoas e também a qualidade de vida. Como a elite econômica brasileira influencia a formulação de políticas que perpetuam a desigualdade? Certo. Acho que primeiro é importante ter clareza o que é uma elite brasileira, né? Eu acho que isso é importante porque nós vivemos algumas incompreensões, né? Acho que primeiro deixar claro que a elite brasileira com certeza não estuda e nem trabalha, por exemplo, aqui na escola, e inclusive não mora no nosso bairro e tudo isso, porque a elite é uma elite, não é uma classe média, uma coisa assim, classe média baixa, classe média alta. Quando a gente fala de elite, a gente fala daquela grandes proprietários, né, ricos, enfim, que com certeza não está aqui no nosso contexto. Mas eu acho que partindo disso, acho que uma das coisas que mais fala sobre essa questão da pergunta, como influência, acho que é também esse debate do o Estado deve intervir ou não na economia, o Estado deve ser um Estado mínimo ou não, né? Essa questão do próprio liberalismo dentro do sistema capitalista apresenta, né? E aí eu acho que a elite, historicamente, é importante colocar isso, né? Durante a história, a elite se comporta de forma diferente. No momento atual e no Brasil, a elite reivindica muito a questão do Estado mínimo, né? O que é o Estado mínimo? É o governo intervir pouco nas questões econômicas, né, e tudo. E isso é uma forma, na prática, né, de repercutir e reforçar as desigualdades. Porque, no fundamental, o Estado, como o ente que vai gerir a sociedade, ele deve trabalhar, e assim eu acho que ele deve trabalhar para reduzir desigualdade. Como é que reduz desigualdade? Gerando oportunidade, gerando emprego, né? Gerando políticas públicas de distribuição de renda, né, como vários exemplos que a gente pode ver, e isso é importante para que a gente consiga gerar aqui uma proximidade de oportunidades para a população. Quando a elite reivindica que o Estado não deve intervir, quando a elite fala que o Estado não deve se envolver, né, e a gente sabendo que o que rege a elite é o mercado, e o mercado não tem compromisso com a redução da desigualdade, que o que o mercado quer? O mercado quer lucrar. O mercado quer atingir os seus objetivos, que é o lucro, né? Se ele tem esse objetivo, ele não vai se comportar para reduzir essas desigualdades. E aí eu acho que o Estado deve ter esse papel, de se comportar para reduzir as desigualdades. Só que quando a elite fala assim, eu não quero o Estado se metendo nas coisas, a elite fala assim, olha, me deixa eu fazer o que eu quiser, e o que eu quero é lucrar. Então, eu acho que isso é um dos principais reflexos de como a elite acaba se comportando dentro dessa questão da desigualdade. Porque quando ela fala que o Estado não deve se envolver, deixa eu aqui sozinho, ela está dizendo, deixa eu aqui cumprir os meus interesses. Os meus interesses é o lucro. E o lucro não tem responsabilidade com a redução das desigualdades, né? Então, eu acho que seria isso. Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém o capitalismo me obrigou a ser bem-sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico.
Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil dos meus problemas: o crime. Mas é um dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Logo fui cobrado pela lei da natureza. Vixe, 14 anos de reclusão. Barato é louco, ó, barato é louco. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado se afunda. Falo do enfermo, falo do são, então, falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição é como um véu que cega os irmãos, que nem um carro guiado na estrada da vida, sem farol no deserto das trevas perdida. Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo, preconceito de irmão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos Várias vivos. famílias, vários barracos, uma mina grávida.